Josh Robolot postou um vídeo perturbador no TikTok mostrando algo estranho acontecendo dentro de sua casa. Ele tinha acabado de voltar do trabalho e tinha certeza de que não havia mais ninguém ali. Mas quando entrou na garagem, percebeu algo assustador. Uma figura escura estava parada, olhando pela janela. Pulled up, and what is that? Is that a person? What the fuck is that? Should be nobody in the house, nobody at all. Okay, well, guess I'll check it out. Ele correu para dentro da casa para verificar, mas não havia ninguém lá. As portas estavam trancadas. Não havia sinais de arrombamento e nenhum vestígio da figura. Era como se aquilo tivesse desaparecido completamente. Em um segundo vídeo, as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Josh estava em casa quando, de repente, ouviu fortes batidas vindas do andar de baixo. Ele começou a gravar e conseguiu registrar alguns momentos aterrorizantes. Um cavalinho de balanço de criança se movendo sozinho. E as luzes piscando sem controle. Hello? Hello? No, I don't think so. No. I'm done. I'm done. Esses incidentes consecutivos fizeram muitas pessoas acreditarem que algo mais sério poderia estar acontecendo, talvez algo paranormal, ou até mesmo demoníaco. Alguns espectadores questionaram se tudo não passava de uma farsa, mas nada foi comprovado. Seja real ou não, os vídeos mostram uma casa que realmente parece estar assombrada. E você, o que acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. O próximo vídeo foi gravado perto de um lugar conhecido por sua história sombria e trágica. A Highway of Tears é uma longa e solitária estrada na Colômbia Britânica, no Canadá. Desde a década de 1960, muitas mulheres e meninas indígenas desapareceram ou foram assassinadas ao longo dessa estrada. A área é cercada por densas florestas e tem pouquíssimo tráfego ou transporte público. Isso torna o lugar perigoso, especialmente para quem não tem outra escolha a não ser caminhar ou pedir carona. O vídeo foi publicado no TikTok por uma mulher chamada Anita New. No clipe, ela está filmando pela janela em um dia frio e cinzento. No começo, tudo parece silencioso, mas logo é possível ouvir um grito aterrorizante vindo de algum lugar lá fora. Alguém está gritando lá embaixo. Acho melhor eu ir até lá. Não parece ser apenas um barulho aleatório. Parece realmente que alguém está em perigo. Anita não tem ideia do que está causando aquilo. Mas o que torna tudo ainda mais perturbador é que nada no quintal dela está se movendo. Não há vento. Não há tempestade. Apenas aquele grito arrepiante ecoando no ar. Ninguém sabe ao certo o que era. Mas, considerando a história daquela estrada, é difícil não se perguntar se o que ela ouviu era algo além de qualquer explicação. Uma alma perdida pedindo ajuda. Ou algo pior. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.
O próximo vídeo foi gravado no dia 10 de março de 2025. No começo, parece apenas mais um vídeo sobre segurança contra incêndios, mas rapidamente se transforma em algo muito mais perturbador. O vídeo mostra um homem filmando uma casa abandonada que pegou fogo no meio da floresta. A casa estava vazia há anos. E o homem que está gravando é, na verdade, o proprietário do imóvel. Ele não fazia ideia de que, enquanto filmava o prédio em chamas, algo muito inquietante estava sendo capturado. Enquanto o fogo se espalha, se você olhar com atenção, vai perceber uma figura escura se movendo dentro da casa. You should see it right now. It's amazing. Look through the window. Woo! It's getting out of hand right now. Ela aparece apenas por um instante, bem antes de o homem olhar pelo corredor. E então, desaparece. A forma como a figura rapidamente se esconde faz parecer que estava tentando não ser vista. A parte mais estranha é que não deveria haver ninguém lá dentro. A casa deveria estar vazia, e o fogo já havia se espalhado por grande parte dela. O homem não percebeu a figura naquele momento. Ele estava ocupado demais observando as chamas. Mas isso não foi tudo. De outro ângulo, enquanto gravava a outra parte da casa em chamas, outra figura escura aparece brevemente, antes de desaparecer novamente. Assim como a primeira, ela não permanece por muito tempo. Some em poucos segundos. Isso já é assustador, mas as coisas ficam ainda mais estranhas. Quando os espectadores assistiram ao vídeo com mais atenção, perceberam outra coisa. Uma voz de criança. Um leve som de risada, claramente capturado pela câmera. Mesmo que não houvesse nenhuma criança por perto. Nenhuma criança estava no local, e a área fica no meio do nada. Escute com atenção. Vamos observar mais um detalhe. O fato de duas figuras sombrias terem sido vistas e uma voz de criança ter sido ouvida, tudo vindo da mesma casa, levou muitas pessoas a acreditar que o lugar poderia estar assombrado. Alguns até dizem que o incêndio forçou o que quer que estivesse lá dentro a se revelar, como se algo tivesse ficado preso ali por anos. Acredite ou não em fantasmas, essa gravação parece estranha demais para ser ignorada. O momento em que acontece, os movimentos, a voz. Algo simplesmente não parece certo. E você, o que acha? Será que havia algo escondido naquela casa o tempo todo? A próxima história vem de dois garotos que estavam simplesmente filmando uma casa em seu bairro. Eles não tinham a intenção de capturar nada em comum. Provavelmente era apenas um momento de curiosidade, ou tédio. Eles apontaram a câmera para a parte superior da casa, especialmente perto do sótão. No começo, tudo parecia perfeitamente normal. A casa estava silenciosa e vazia. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Pela janela do sótão, uma figura escura e sombria pôde ser vista passando rapidamente. Quase como se estivesse correndo, ou deslizando. Ela não apareceu apenas uma vez, e desapareceu. Ela continuava passando pelo mesmo ponto, em um padrão que não parecia com nada mecânico, como um ventilador ou reflexo. Cada vez que se movia, o movimento era ligeiramente diferente. E o mais estranho de tudo, é que nem parecia uma pessoa. Esse breve movimento repetido foi suficiente para assustar os garotos que estavam filmando. Quando eles compartilharam o vídeo na internet, acabou assustando milhares de pessoas. Os comentários rapidamente se encheram de teorias, confusão e medo. Seria um fantasma, uma pessoa sombra, ou algo completamente diferente. O vídeo termina logo depois da última vez em que a figura aparece, sem dar nenhuma resposta clara. Mas uma coisa é certa. O que quer que eles tenham capturado naquele dia não parecia algo fácil de explicar.
A próxima história vem de uma gravação de câmera de segurança que mostra algo silenciosamente perturbador. Algo que simplesmente fica parado, observando. O vídeo foi compartilhado no Reddit por um usuário chamado Aaron. Ele contou que seu pai costumava trabalhar no turno da noite como segurança. De vez em quando, seu pai enviava alguns vídeos estranhos do prédio. Mas esse, em especial, ficou marcado na memória dele. Ele disse que nunca teve certeza do que pensar sobre aquilo. Apenas que sempre lhe dava uma sensação estranha. No vídeo, é possível ver o que parece ser um canto comum de um prédio. Talvez um escritório, talvez um hotel. O local exato não é conhecido. A sala está vazia, silenciosa e pouco iluminada. Mas, se você olhar com atenção para um ponto específico, há uma figura parada ali, quase imóvel. Parece ter a forma de uma sombra humana, talvez até mesmo a de uma mulher. Ela não anda, não desaparece, apenas fica parada ali, como se estivesse esperando. Em um momento, a figura parece se mover levemente, como se estivesse respirando ou mudando o peso do corpo. Sutil demais para ser apenas um erro da câmera, mas suficiente para parecer real. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo disseram que poderia ser apenas um truque de luz, ou talvez um inseto na lente. Isso sempre é possível em gravações de segurança. Mas, nesse caso, o resto da imagem permanece perfeitamente estável. Nada mais pisca ou se move. Apenas aquela forma silenciosa, quase fantasmagórica. Se era uma sombra, um espírito ou algo completamente diferente, ela deixou para trás uma imagem difícil de esquecer. Essa história vem de um trabalhador da construção chamado Elijah Carter, que encontrou algo realmente perturbador enquanto trabalhava sozinho em uma casa que estava sendo reformada. Elijah já trabalhava naquela propriedade há algum tempo, mas em um certo dia algo novo chamou sua atenção. Um espaço oculto para rastejar, escondido atrás de uma pilha de placas de drywall que ninguém nunca havia movido. Como não era um dia normal de trabalho e ele estava sozinho no local, decidiu explorar o espaço por conta própria, gravando tudo para um grupo no Facebook. Ele começa dizendo: "Enquanto eu estava aqui, eu encontrei algo realmente interessante, e sinto que isso torna essa casa diferente. A razão de eu só estar encontrando esse espaço agora é por causa desse drywall. A dona da casa tinha colocado essa parede de drywall cobrindo a entrada do espaço. Mas essa nem é a parte mais interessante. Quero que vocês vejam isso. Enquanto eu estava aqui, encontrei esta mesa. E também encontrei este espaço extra bem aqui. Tem uma saída de ventilação bem ali. Ele começou a escutar passos. Ele tinha certeza que não era um invasor. No começo, tudo parecia normal. Ele mostrou uma mesa antiga, uma saída de ventilação e o espaço estreito ao seu redor. Mas as coisas rapidamente tomaram um rumo estranho. Enquanto falava com a câmera, Elijah de repente ouviu passos acima dele. Isso já era estranho, já que não deveria haver mais ninguém ali. Então veio algo ainda mais assustador. Uma risadinha suave, vinda de algum lugar próximo. Ele parou por um momento, claramente inquieto. Mas o momento final foi o que transformou tudo em verdadeiro terror. A porta do espaço escondido começou a se abrir lentamente, sozinha. Aquilo foi o suficiente. Elijah não esperou para ver o que aconteceria depois. Ele saiu correndo da casa. Mais tarde, ele afirmou que não havia nenhum sinal de que alguém tivesse estado lá. Nenhuma pegada. Nenhum pertence. Nada. O que levanta a pergunta óbvia. Se não havia mais ninguém na casa, quem, ou o que, estava fazendo aqueles barulhos?
Se era um invasor, um espírito ou algo completamente diferente, o pequeno vídeo de Elijah acabou se tornando algo que ninguém esperava. Um lembrete arrepiante de que alguns lugares são melhores quando permanecem inexplorados. Ode Morales estava aproveitando um passeio de barco tranquilo com amigos em um canal, apenas tentando relaxar e fugir do calor do verão. O clima era leve, com todos rindo e se divertindo. Ela estava com o celular na mão, gravando o passeio como qualquer pessoa faria em um dia tranquilo. Mas, enquanto filmava, ela de repente percebeu algo que a fez parar de gravar. Um homem estava na água, flutuando ou nadando em direção ao barco dela. Não estava claro quem ele era ou o que estava fazendo ali, mas havia algo estranho naquilo. Não parecia um nadador comum, e a forma como ele apareceu pegou Odete de surpresa. O que deixou a situação ainda mais assustadora foi que, mais tarde, algumas pessoas comentaram que um homem havia se afogado exatamente naquele canal cerca de 5 anos antes. Agora surge a pergunta: foi apenas uma coincidência? Ou poderia ter sido algo mais? Muitas pessoas acreditam que pode ter sido o espírito do homem que se afogou. Odete não falou muito sobre o assunto desde então, mas uma coisa é certa: o que quer que ela tenha visto naquele dia, não era normal. Três amigos estavam passando o tempo juntos, e decidiram brincar com um tabuleiro ou ouija. Provavelmente era apenas por tédio, ou simples curiosidade. No começo, tudo parecia completamente normal. Eles estavam rindo, fazendo perguntas, e tratando aquilo apenas como um jogo. Nada parecia fora do comum. Mas durante a sessão, algo estranho aconteceu. Algo que eles definitivamente não estavam esperando. E foi exatamente nesse momento que algo assustador acabou sendo capturado. Um brinquedo de pelúcia que estava deitado ali perto, de repente se moveu sozinho. Nenhum deles percebeu no momento, mas depois de alguns segundos, um deles olhou para o lado e viu o que tinha acontecido. A expressão deles mudou imediatamente. Eles passaram de risadas para um silêncio desconfortável. Não parecia que o brinquedo tinha caído, ou que alguém tinha esbarrado nele. Ele se moveu de um jeito estranho, algo que simplesmente não parecia normal. Talvez tenha sido o vento, talvez apenas nervosismo, ou talvez algo diferente. Ninguém realmente soube explicar, mas aquele único momento deixou toda a sessão muito mais pesada. Depois que o vídeo foi publicado, muitas pessoas disseram a mesma coisa: é melhor não mexer com coisas como tabuleiros ou ouija, mesmo que nada realmente grave aconteça. Às vezes algo estranho pode ficar depois. Então fica a pergunta: foi apenas uma coincidência, ou eles acabaram convidando alguma coisa para entrar? Essa parte ainda está em aberto. Neste vídeo, um homem que trabalha como parte da equipe de limpeza de um aeroporto estava gravando um vídeo para mostrar como é um turno normal de trabalho à noite. Ele estava sozinho dentro de um avião que havia acabado de pousar, terminando suas tarefas de limpeza. Normalmente, depois de limpar o avião, ele simplesmente seguiria para a próxima aeronave. Mas dessa vez, apenas por diversão, ele decidiu ficar um pouco mais e gravar mais algumas cenas. No começo, tudo parece normal. Ele está brincando em voz baixa, sentado na parte de trás do avião, conversando com a câmera. Mas enquanto ele grava, algo estranho acontece. Veja isso. I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on in here. Don't catch my ass if they see. I ain't gonna lie to y'all though, it's mad cold in here. And it's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark.
Let's go! Let's go! Right, sitting on the back of the plane. And y'all probably think I'm insane. Probably think I'm doing this for fame. Do nada, dos cintos de segurança em uma fileira vazia, de repente se lança para o corredor, como se alguém tivesse acabado de desafivelá-lo e se levantado. Mas o assento estava vazio, e não havia mais ninguém por perto. Não havia ninguém. Ele voltou rapidamente para o fundo do avião, claramente abalado. Algumas horas depois, outros funcionários o encontraram, ainda dentro da aeronave, e ele acabou indo embora. Mais tarde, ele contou que a experiência o deixou tão perturbado, que continua pensando nisso até hoje. Seja lá o que aconteceu naquela noite, é algo que ele diz que não vai esquecer tão cedo. Um criador do TikTok chamado Diego compartilhou um vídeo que deixou muita gente intrigada. Segundo ele, começou a ouvir barulhos estranhos vindo do telhado da casa. No começo, Diego pensou que fossem apenas gatos andando por cima do telhado. Mas os barulhos continuavam. E quanto mais ele ouvia, mais a curiosidade aumentava. Então ele pegou a câmera e decidiu subir para verificar o que estava acontecendo. Pero hágale suavecito. Espere. Hágale. Por um rápido momento, uma figura estranha, que não parece claramente humana, surge da escuridão. Acontece tão rápido que você pode perder se piscar. Diego vê aquilo e imediatamente entra em pânico. Ele sai correndo e encerra o vídeo. Ninguém sabe ao certo o que era. Algumas pessoas acham que pode ter sido editado ou encenado, mas outras acreditam que ele pode realmente ter capturado algo paranormal na câmera. Seja o que for, foi o suficiente para assustá-lo instantaneamente. Se você gostou do vídeo e quer mais histórias assustadoras como essa, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos de terror.